Eu apenas forneci para mim. Não era porque eu queria ganhar dinheiro para que eu pudesse ser rica. Eu queria o dinheiro para que eu pudesse contratar um bom advogado para lutar contra o sistema. Minha manifestação na loteria. Vamos começar por aí. Eu leio muito quando se trata da mente, porque eu acredito que nossas mentes são muito poderosas. Como você pensa, assim é. Eu me esforço para pensar positivo em todos os momentos, mesmo quando as coisas não parecem positivas. Para o que eu tenho que fazer na vida, o que eu tenho que fazer na vida. Porque se você não fizer isso, esses pensamentos que estão incomodando você farão um jeito de se manifestar na sua vida. E por isso é sempre bom ter pessoas boas ao seu redor. Ter livros. Mesmo as coisas que você assiste na televisão. Eu não assisto coisas negativas da televisão. Eu só assisto notícias quando eu acho pertinente. Porque aquelas coisas que você coloca em sua mente aparecem. Quando eu ganhei na loteria no Dia das Mães, sim, foi ótimo, mas veio com muita dor também. Eu queria, mas também tive que perder minhas crianças pouco antes disso. Minhas crianças foram tiradas de mim. Em 3 de abril, eu nunca vou esquecer aquele dia. Nunca irei esquecer. Lidando com o serviço social. Eu estava lidando com o sistema, com uma mulher que me disse que eu não era uma boa mãe. Porque meus filhos não estavam indo para a escola da maneira que deveriam. Eles, o serviço social, estavam com medo. Eles estavam com medo por causa do sistema, passando pelo que estavam passando. E ela me disse, seus filhos estão muito felizes, eles não precisam tomar medicamentos ou fazer isso ou aquilo. Ok, então tiraram meus filhos de mim em 3 de abril. Eles disseram, eles não precisam de medicação. Eu fiz as minhas orações, escolhi não amaldiçoar aquele momento, mas na verdade eu amaldiçoei. Vou ser honesta, eu estava chateada. Mas eu me lembrei que eu não seria abençoada. Então decidi perdoar. Também escolhi perdoar a minha irmã, que eu achei estranho ela aparecer naquele dia em Vegas. E riu da minha dor enquanto eu estava sofrendo. E eu perdoei ela também. Era o Dia das Mães. Sim, era. E eu não. Deus apenas providenciou isso para mim. Não era porque eu queria ganhar dinheiro para ser rica. Essa é a verdade. Eu queria o dinheiro para que eu pudesse contratar um bom advogado para lutar contra o sistema. Essa é a verdade. E eu fui abençoada por causa disso. E uma das coisas que sempre lembrei das minhas leituras, de alguns dos meus livros favoritos além da Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais antigo que testemunha o poder da mente. Como você pensa, assim é. E também o poder do subconsciente, um dos meus livros favoritos. Você tem que ser bem claro com o que você diz, com o que planeja fazer. Quando eu ganhei o dinheiro, sim, eu pretendia ganhar 112 milhões de dólares. Achei interessante. Tudo o que eu percebi é que na vida se trata do quanto você diz para seu guardião o que precisa, e às vezes só vem por acaso, como nós, por acaso, trabalhando corretamente quando é preciso. Acontece. Deus sempre sabe quando precisamos das coisas, só temos que confiar que já temos.
Temos que deixar ir, dizendo e deixando ir para Deus. É quase como se você estivesse flutuando na água. Você só tem que ter essa confiança, e isso é algo tão difícil para nós como humanos, confiar em algo que não podemos ver. Assim como o ar que respiramos, não podemos ver o ar que estamos respirando. Mas é o que temos que fazer. Esse é o meu caminho de fé, quando se tratou de ganhar na loteria para me ajudar a chegar onde estou hoje. Pude abençoar muitas pessoas pensando nisso, e eu cresci a partir disso. Aprendi que independente do que estou passando, Ele sempre estará lá. E eu não sou uma pessoa perfeita. E há momentos em que eu ainda fico deprimida. Então eu escuto no meu ouvido: não é assim que você deve pensar. E eu estou feliz que isso aconteça. Então eu me lembro de levantar e ser forte. Porque você precisa estar lá e puxar os outros para ajudá-los a se lembrarem da verdade. Então, minha lição em termos de manifestação: eu visualizei, eu vejo, eu primeiro vejo o que quero. Eu vejo primeiro. Porque aquilo que você vê, assim será. Seremos abençoados se pudermos ter visão. Vejam essas crianças. Meu pai, meu irmão eram surdos. Eles não conseguiam ouvir. Então eu conhecia a linguagem dos sinais. E eu costumava pensar que eu era abençoada por ser capaz de ouvi-los. As coisas que consideramos garantias e eu não considero garantidas. Então eu visualizo o tempo todo. E conforme você visualiza, eu visualizava o tempo todo que estava segurando o cheque com 112 milhões de dólares escrito neles. Eu até visualizava usando o meu top verde favorito, que eu nem sei onde está agora. Serviu para o seu propósito e eu usei. Foi o que aconteceu. Lembro de pensar: vou usar aquele top e segurar esse cheque e vou ficar tão feliz. O que você coloca o seu sentimento mais forte tem que se manifestar. Como bom ou ruim. Então, por que não manifestar o seu melhor? E é isso que eu me esforço para fazer o tempo todo. E estranhamente, o suficiente está escrito na Bíblia. Essas coisas que comecei a perceber com 50 anos, farei 52 anos em alguns meses, que, uau, essas coisas são as coisas que minha mãe tem me ensinado por anos. Tudo o que eu tinha que fazer era olhar e ver que eu teria mudado a minha vida. Mas eu sei isso agora. Seja o que for que você queira, e mais cedo você entender: eu posso não ter muito agora, mas não significa nada porque eu sou rico. No momento em que você começa a dizer a si mesmo: eu sou rico, a riqueza chega até você. A riqueza é uma energia, exatamente como a pobreza é uma energia. Quando você diz que é pobre, isso vai circular na sua vida. Se você diz que é rico, isso que eu fiz. Eu dizia que era rica, eu dizia isso: eu sou rica. Eu dizia I happy, música da alegria, que é a minha música. Mas eu estava cantando para mim mesma porque eu tentava. Bem, eu estava passando por certas coisas. E as pessoas não gostavam das coisas que eu dizia universalmente. Então elas queriam me atacar e eu cantava I happy, eu estou feliz. E meu marido ouviu essa música no rádio um dia, porque ele me ouviu cantando essa música e ele me disse: querida, sua música está no rádio. E eu pensei: uau, ok. Então tome cuidado, porque dependendo de quão poderoso é seu espírito,
Ele pode sair, o mundo pode ouvi-lo e voltar. Mas seja positivo, esse é o meu objetivo. Se esforce para ser positivo, porque o que você der vai voltar sempre. Mesmo quando você der algo negativo, vai voltar. Então eu sempre me esforço para ser positiva. A propósito, a assistente social que disse todas essas coisas negativas me pediu desculpas porque ela percebeu que estava errada. E eu a perdoei porque a Bíblia diz para perdoar nossos inimigos e para amá-los. Você não precisa gostar deles, mas você tem que perdoar se você espera receber suas bênçãos. É verdade. Demorou muito para eu entender isso também. Estamos aqui para ser poderosos, para sermos os melhores enquanto vivemos e respiramos. Cada vez que eu respiro, eu sei que sou poderoso. Eu sei que sou saudável. Porque, como você diz, assim é o que eu digo o tempo todo. Deus só pode estar na sua vida quando você permite que Ele esteja na sua vida. E você será testado. Isso faz parte da vida. Mas o teste começa a ficar menor quando você começa a perceber o seu poder. E é ótimo perceber para entender o poder da mente e o quão poderosa a mente pode ser. Quando você está neste espaço de manifestar sua vontade, é incrível. Se você quer algo agora, diga que quer agora e não deixe isso para o futuro. Porque a mente ouve você e a mente subconsciente não aceita piadas. Não brinque consigo mesmo. Não diga, eu sou tão estúpido. De repente você começa a ser estúpido. Eu digo a mim mesma que sou a pessoa mais brilhante do planeta. Porque o que você diz aqui é o que sua mente acredita. Então temos que ter cuidado com o que falamos. We have to be careful what we say.